Eu tenho pensado bastante em expressões como assim, ó. O Senhor fala assim: tudo é possível ao que crê. Ele fala, né? Se tiverdes fé, então Moisés levanta o cajado, o mar abre. Assim, Josué ordena e o sol para. Por que essas coisas acontecem? Ou aconteceram? Não é? Será que há um lugar em Deus onde realmente tudo é possível? Eu tenho pensado bastante nisso, irmãos. Deve haver. Deve haver um lugar em Deus onde tudo é possível. Porque Jesus falou: se tiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Agora a escolha já não é dele, é minha. É o que eu quiser. E vos será feito. Né? Eu falo com a montanha e a montanha vai para o mar. Não parece que nós vivemos uma realidade diferente em relação a esses textos, né? Mas se Jesus falou, então há um caminho possível. Então, irmãos, vamos dar uma olhada, iniciando essa conversa. E ver se isso realmente nós podemos viver. Isso que o Senhor falou e que homens de Deus viveram. Abra comigo para Salmo 97. Vamos começar aqui. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Até aqui. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Há um lugar, irmãos, onde tudo já está feito. Esse lugar como eu diria, eu estou tentando buscar algumas ideias iniciais para colocar alguns pensamentos em relação a isso. Então eu fico pensando assim, ó, a minha realidade é um pouco diferente da realidade que Jesus viveu, por exemplo, que alguns homens de Deus também viveram. Como chegar lá? Há um lugar onde isso seria possível? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque ele falou e ele não mente. Esse lugar existe. Graças a Deus que esse lugar existe. E esse lugar chama-se Santo dos Santos. Esse lugar existe.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um lugar realmente de descanso, onde você pode viver no pleno descanso de Deus. É esse lugar. Esse aqui, ó, descrito aqui no Salmo 97. Então, graças a Deus que há, de fato, um lugar onde eu posso usufruir da santidade do Senhor. Onde eu posso ser transformado, de fato transformado à sua imagem e semelhança. É esse lugar. Vejam, quando fala desse lugar, quando a palavra fala, ele logo fala assim, ó, justiça e juízo são a base do seu trono. E esse lugar chama-se Santo dos Santos. Então, esse lugar, irmãos, antes de mais nada, porque ele é um lugar de descanso, nós temos que chegar naquele momento em Deus, em que Deus vai fazer, em que eu assisto Deus fazer. Nós precisamos chegar a esse momento, onde o esforço humano termina, acaba. Eu tenho estudado um pouco sobre a igreja primitiva, e ultimamente tenho comprado livros e mais livros sobre a igreja primitiva. Recentemente fui num sebo em São Paulo, só com esse propósito, e graças a Deus encontrei bastante material sobre a igreja primitiva. Alguma coisa, irmãos, aconteceu na igreja primitiva que nós ainda não descobrimos. A gente não sabe. A gente ainda não sabe, de fato. O livro de Atos diz, quando Paulo chega em Éfeso. Paulo chega em Éfeso. Lá tinham, na verdade, umas 12 pessoas, diz Atos 20. Umas 12 pessoas. Vamos ver o texto. Não sei se é Atos 20 ou 19, deixa eu achar aqui. Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja o 7, eram ao todo uns 12 homens. Então aqui você tem um grupo de discípulos que foram ganhos por Apolo. Só que Apolo ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Ele não tinha sido ainda batizado no Espírito Santo. E foi Priscila e Áquila que o conduziram a essa verdade. Não foi Paulo. Só que esses 12 homens receberam o batismo no Espírito Santo. E agora Paulo estava lá. Então, irmãos, aí bagunçou tudo. A vida deles mudou. Mudou tudo. A tal ponto a situação mudou lá em Éfeso. Veja veja o versículo 10. Paulo estabeleceu uma escola. Durou isso, quer dizer, a escola de Paulo que ele estabeleceu lá, por 2 anos, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha aqui, ó. Uma igreja começou com 12 pessoas. Aqui tem um prato cheio para quem está no G12, né? Ou no M12, como chama hoje, né? Começou com 12.
mas em 2 anos alcançaram um continente. Por quê? E se você for ler todo esse capítulo, o que aconteceu em Éfeso? Paulo foi para Éfeso, irmãos, já na maturidade do seu ministério. Foi uma das últimas obras que ele estabeleceu nas nações, foi em Éfeso. Porque ali tinha uma deusa bastante forte, e Paulo, em certa altura, quando ele estava em Éfeso, ele levou João para lá, para ajudar ele. E o apóstolo João esteve lá um tempo com ele. Paulo era muito ligado com João e Pedro, principalmente os dois. Mas, presta atenção, em 2 anos, cada habitante está aqui, da Ásia, ouviram de Jesus. Uma igreja que havia começado ali. Alguma coisa, sabe, nós não sabemos tudo ainda o que aconteceu em Atos. Nós temos que descobrir, irmãos, o que aconteceu na igreja primitiva. Nós temos que pesquisar isso. E temos que voltar a essa igreja. Porque estamos nos últimos momentos da igreja de Jesus sobre a terra. E aqui você tem um indício da força. Eu estava aqui na nossa igreja conversando com os irmãos domingo passado. E eu estava pensando, o que levou a igreja primitiva a todas as nações da terra? Em poucos anos. Quer dizer, em 2 anos, uma igreja que havia nascido ali, alcançou um continente. Pelo que eu tenho lido, irmãos, da igreja primitiva, eu creio que foi paixão. Eu creio que foi isso. Essa igreja, ela era uma igreja apaixonada. E sabe por que era uma igreja apaixonada? Era a compaixão pelos perdidos. A mesma compaixão que Jesus tinha pelos perdidos. Essa igreja aqui, a igreja primitiva, tinha. Mas eu vejo uma outra coisa também. Eles não tinham templos. Não tinham templos. Ou o que são chamados de templo. Não tem templo hoje mais. A igreja não tem templo. O templo é ligado aos judeus, não à igreja. Eles não tinham isso. Hoje há uma enorme distorção no conceito de igreja, por causa da construção dos chamados templos. Cada pastor quer fazer um templo maior, mais bonito, mais caro. E gasta-se milhões e milhões. Por que não há, na igreja de Atos, nenhuma oferta para missões? Nenhuma. Precisamos descobrir essas coisas. Sendo que Atos é o principal livro da Bíblia que nos ensina sobre missões. E não há aqui nenhuma oferta para missões no livro de Atos. Paulo, nessa altura aqui, irmãos, Paulo tinha nessa altura aqui, já próximo do final do ministério dele, ele tinha aproximadamente 300 pastores missionários no mundo.
viajando por todo o mundo, levando Jesus a todas as nações da terra. Ele tinha cerca de 300 missionários. Só Paulo. Mas não tem oferta para missões. Tinham tudo em comum. Irmãos, olha aqui em Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Que temor? O temor de Deus. Porque havia o temor de Deus em cada alma. Há um processo, irmãos, nesse caminhar, deixa eu achar uma coisa aqui, espera aí. Há um processo, veja que no texto que nós lemos, diz assim, ó, justiça e juízo são a base do seu trono. Nós mostramos ontem os 6 estágios, até o Santo dos Santos, até a arca. Esses 6 estágios, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês em Hebreus. Eu quero voltar em Atos 2 já. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui em Hebreus, capítulo 6. Fica ligado, preste bem atenção, porque nós estamos... Você vai entender algumas coisas em relação à igreja primitiva. E por que essa igreja alcançou as nações? Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, presta atenção, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? São obras que você faz antes de você morrer. Nós falamos sobre essa morte ontem. Tudo que você fizer antes da sua morte são obras mortas. Tudo que você fizer que glorificar o seu nome são obras mortas. Tudo que você fizer na carne são obras mortas. Tudo que você fizer fora da vontade de Deus, mesmo que seja obra de Deus, são obras mortas. Vamos deixar de lado. Fé em Deus, ensino de batismos e de imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. É sobre isso aqui que eu quero falar. Juízo eterno. Você lembra o que aconteceu com Datã e Abirão e o grupo deles? Essa história está lá em Números 16. Eles se levantaram contra Moisés. E o resultado final foi: a terra abriu e os engoliu. Há um momento no relacionamento do homem com Deus em que o juízo eterno de Deus se manifesta. Nós temos no tempo de Moisés e Josué, você vê claramente isso se manifestando, o juízo eterno de Deus. Você tem a manifestação do juízo eterno no ministério de Daniel. E agora você tem a manifestação do juízo eterno no ministério apostólico, no ministério dos apóstolos na igreja primitiva.
em cada alma havia temor. Por que havia temor? E aqui é temor de Deus. Ninguém teme a Deus, de fato, sem conhecer a santidade de Jesus. Sem viver nesse lugar, o Santo dos Santos. Ali você vai conhecer a santidade de Jesus. Você vai saber que Ele é santo, santo, santo. E a sua carne vai tremer. A sua carne vai tremer. Os seus joelhos vão bater um no outro. E você vai clamar pela misericórdia do Senhor, para que você não morra. Quando você conhecer a santidade de Jesus. Quando a igreja, irmãos, quando a igreja chega nesse momento, e o Espírito Santo está direcionando a igreja, aqueles que estão... Porque há duas igrejas no Brasil hoje. Uma que está se misturando com o céu, e a outra que está se misturando com a terra. Só há duas. O Espírito Santo está conduzindo a igreja hoje aos seus padrões originais, aos seus padrões primitivos. Porque em cada alma havia temor. Tem lá um casal, esse casal, porque aqui diz que vendia os seus bens, suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui. Tinham tudo em comum, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é o nosso entendimento de igreja. Não é o nosso, é da palavra. Tinham tudo em comum. Vendiam suas, verso 45, suas propriedades e bens. Está aqui. Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, o conceito que nós temos de igreja precisa mudar. Nós temos que voltar às raízes da igreja primitiva. Porque havia temor em cada alma? Porque um casal ali vende uma propriedade, retém parte da venda para eles e depositam a diferença nos pés de Pedro ou dos apóstolos e mentem, dizendo que tinha depositado tudo. E Pedro fala, mas escuta, não custava nada você falar que não ia dar toda a oferta, mas vocês mentiram. Os dois morrem diante do Senhor. Isso é juízo eterno. A manifestação do juízo final de Deus sobre situações, sobre pessoas. Quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, quando Ele quer julgar, Ele estabelece a sua justiça, primeiro, para depois Ele estabelecer o juízo. Por exemplo, Noé pregou 120 anos. O neto dele havia pregado 300 anos.
E Enoque pregou a segunda vinda de Jesus, portanto, juízo. Deus colocou ali um homem louco, construindo uma arca em cima de uma colina. Nunca tinha chovido na terra. 120 anos, olha que coisa mais estranha. Mas Deus estava estabelecendo o seu juízo, a sua base de justiça. Salmo 85:13 diz que a justiça irá adiante dele. Esse é um tempo, irmãos, é um tempo de praticarmos a justiça. É um tempo de repartir. Igreja é isso aqui. Outro dia eu estava ministrando a ceia na nossa igreja aqui, e quando eu fui distribuir o pão, uma voz aqui dentro me falou o seguinte. Aquela voz me falou o seguinte: a sua geladeira está cheia, mas tem pessoas aqui que vão tomar a ceia agora, cuja geladeira está vazia. E agora? A minha está cheia, mas a do irmão está vazia. E eu vou dar o pão para ele, vou distribuir a ceia com ele na bênção. E vou dizer, irmão, Deus abençoe você. Deus abençoe que você vai ter comida na sua casa. É isso que eu vou fazer. Conceitos precisam ser mudados. Nós temos que entender, irmãos, o que é uma igreja. Se nós não entendermos isso, temos boa vontade, queremos, mas não vai acontecer. É tempo do juízo eterno de Deus começar a se manifestar no seu ministério. O coitado do Ananias, só por causa de uma mentirinha, o cara cai morto. E o mágico lá fica cego. E Filipe é trasladado. Juízo eterno. Juízo eterno. Irmãos, primeiro Deus estabelece Ele estabelece um ato de justiça. Para depois Ele trazer o juízo. Primeiro Ele enviou o seu Filho. Um ato de justiça. Ele, o Pai, foi quem de fato matou Jesus. Porque Ele podia ter libertado seu filho, não, você vai morrer. Você decidiu, e vai estar doendo muito aqui dentro de mim, mas você vai ter que morrer mesmo. Um ato de justiça. Olha aqui, irmãos, nós estamos brincando com as coisas de Deus. Aqui em Mateus 22, aqui tem uma parábola. A parábola das bodas. Versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados. Olha para mim. Então aqui aparece o rei que vai celebrar o casamento do seu filho único. Tão esperado.
Aqui você tem o filho, ele é mencionado, o casamento do filho. Aparecem os servos. E se você ler toda a parábola, os convidados. Quem faltou aqui? A noiva. A noiva não está aqui. Não, ela está aqui. Mas ela não aparece. Sabe por quê, irmãos? Porque ela é um segredo escondido no coração de Deus. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Ninguém sabe. A gente não sabe. Quem vai participar? Porque esse casamento acontece no céu. Aqui você tem, a noiva está escondida. A noiva está escondida, irmãos. Ela está escondida por aí. Ela está escondida aqui nesse salão. Ela está aqui também. Mas ela está lá, no Sudão. Ah, irmãos. Há uma febre hoje para se ordenar apóstolos. Até o Zé da esquina está sendo ordenado apóstolo. Os conceitos precisam ser mudados hoje. Não tem um apóstolo no Novo Testamento que não deu sua vida pelas nações, pelos povos não alcançados. Nenhum. Mas eu conheço alguns apóstolos por aí, irmãos. Eu conheço. Escondidos. O nome deles não está na mídia. Eu conheço aí alguns apóstolos que estão vivendo a pão e água. Escondidos por aí. Conheço. A noiva, ela não aparece. É algo tão profundo, tão reservado no coração de Deus, que ela não aparece. Sexta-feira eu vou falar para vocês sobre um mistério. O mistério da noiva. Por que ela não aparece? O rei aqui chega para celebrar o casamento. Tudo está preparado para o casamento do seu filho. Tão sonhado casamento. Quando ele chega, veja aí na parábola o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei que aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha aqui, irmãos. Esse cidadão aqui, claro, é uma parábola. Não há uma teologia, não há um ensino bíblico que me diz que alguém que está no céu, de lá ele vai para o inferno. Mas esse aqui foi. Porque o casamento é no céu. Depois do julgamento do tribunal de Cristo vem o casamento. E é no céu. Mas o Senhor colocou isso aqui porque Ele é soberano para fazer o que Ele quer.
E ele colocou aqui uma pessoa que estava no céu. Quando o rei entrou, o rei olhou na multidão, aquele moço lá, a roupa dele não é adequada para participar desse momento tão solene. Chamou os serventes, amarrou ele. Ele foi amarrado para o inferno. E ele estava no céu. Não brinca com Deus, não. Só porque a sua roupa não era apropriada para participar do casamento. Aí, irmãos, eu fui dar uma olhada nessa questão da veste. Por que a sua veste não era a veste apropriada? Olha o texto principal que nós estamos usando hoje de manhã. Justiça e juízo são a base do seu trono. Eu fui então estudar a palavra justiça. E eu descobri em Mateus 5:20 o seguinte texto: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha aqui, irmãos. Como nós evitamos atualmente, na medida do possível, trazer obreiros das nações de lá, obreiros, para cá? Nós não trazemos para fazer treinamento nunca mais. Nós treinamos eles lá, porque é assim que está no livro de Atos. Já trouxemos algumas vezes, nos arrependemos. Mas uma vez, há muitos anos atrás, nós trouxemos um obreiro da África para fazer um treinamento aqui conosco. E ele foi no encontro profético, alguns irmãos pegaram esse obreiro e levaram para comer numa churrascaria. Quando ele viu aquilo, tanta carne, rodízio, ele falou: não vou comer. Eu não vou comer. Mas por que você não vai comer? Porque a minha família está lá, na África, e eu sei a situação que ele está lá. E ele começou a chorar, e não quis almoçar, não quis comer o rodízio. Um dia, irmãos, eu estou falando sobre justiça e juízo, caráter. Um dia, irmãos, isso aconteceu em 1983. A MCM não tinha nascido, a MCM completou 14 anos agora, dia 30 não, vai completar agora, sábado. Vocês vão estar aqui no aniversário da MCM, vai ser o último dia do intensivo, né? Vai completar 14 anos, né? E o primeiro casal de missionários nós enviamos para Nampula, em Moçambique, em 81. E a Sônia, a esposa do Celso, o nosso missionário lá na época, ela tinha sido presa. Na verdade, ficou uma noite só presa. E sabendo disso, eu peguei o avião e fui imediato para lá. E chegando lá, eu e o Celso fomos visitar um campo de concentração de prisioneiros de guerra, onde havia alguns irmãos nossos presos lá. E pegamos um carro, eu e o Celso fomos, que era o pastor que estava lá, que nós apoiávamos, e chegamos a um certo lugar, havia lá um destacamento do exército
ainda faltava aí uns 80 quilômetros para chegar no local desse campo. O exército falou, vocês não podem prosseguir porque a estrada está minada. Mas nós queríamos ir lá visitar alguns irmãos que estavam nossos lá e principalmente um pastor que estava lá. Já bastante idade na época, devia ter uns 75, 78 anos na época. Finalmente, o pessoal do exército permitiu que a gente passasse, nós oramos e fomos. Deus nos guardou, conseguimos chegar lá. Uma barraca, uma casa de barro, um barracozinho de barro, coberto com umas palhas. E ali o pastor nos recebeu, que estava cuidando desses irmãos e evangelizando nesse campo de presos ali. O país estava em guerra, era o regime comunista, e aí fomos almoçar. Quer dizer, ele foi preparar o almoço para nós. Ele pegou assim em cima do barraco, das palhas, um peixe assim, mais ou menos desse tamanho. Que estava tomando o peixe lá, ele limpou o peixe, estava tomando sol ali. E ele pôs o peixe numa vasilha com água, numa trempezinha no chão, com um carvão. Ele ferveu aquele peixe na água por algum tempo e era o nosso almoço. Voltamos no dia seguinte. Alguns anos depois, eu estou encurtando a história para você entender o ponto que eu quero chegar aqui em relação à parábola. Alguns anos depois, eu estive com esse irmão, agora ele estava lá, ele foi um fundador de igrejas no norte de Moçambique, no extremo norte de Moçambique. O Celso e a Sônia foram os primeiros missionários estrangeiros que chegaram lá, nessa região. Chegando lá, em Nampula, eu procurei por ele, por esse pastor, que agora já estava com 80 e poucos anos. E ele foi até onde eu estava. Eu chamava de papá. Eu disse, papá, o que você está comendo? Olha que tipo de pergunta, irmãos. Estranha, né? Ele falou para mim assim, ele falou, eu estou almoçando. Eu falei, você está almoçando o quê? Ele falou, farinha. Onde? Na casa do meu genro e da minha filha. Eu como lá uma porção de farinha todo dia. E a janta? Não, não tem janta, eu não estou jantando. Aí, claro, eu tentei conter as lágrimas e eu ia viajar no dia seguinte para o Brasil, eu ia estar de volta no dia seguinte. E eu já tinha dado tudo que tinha, estava descalço, dei sapato, até meu canivete, que eu não largo para nada, dei meu canivete, dei tudo, né? Não tinha mais roupa, voltei sem roupa, sem calçado, sem nada. Mas eu guardei $50 no bolso. Eu já tinha passagem de volta, mas pelo menos para alguma necessidade, né? Quando ele me disse que estava comendo farinha uma vez por dia, eu lembrei dos $50. Mas também não posso voltar sem nada. Aí pus a mão no bolso e dei $20 para ele, de oferta. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele falou assim, pastor, aí ele chorou. As lágrimas correram pelo rosto dele. Ele falou assim para mim, pastor, essa é a maior oferta que eu já recebi em toda a minha vida. $20. Justiça. Mas aqui, eu construo um templo
eu gasto milhões de reais. Justiça. Apocalipse 19. Nós vimos o banquete. O preparo para o casamento. O rei entrou para celebrar o casamento. Encontramos um moço, uma pessoa, que não trazia vestimenta apropriada para o casamento. Aí eu fui buscar a respeito dessa vestimenta, e encontro aqui, em Apocalipse 19, a vestimenta da noiva. Verso 7, Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, isso aqui me faz tremer. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O preparo dessa roupa será feito através dos nossos atos de justiça. O Senhor me disse na ceia recentemente: a sua geladeira está cheia. Mas tem gente aqui que vai tomar ceia, cuja geladeira está vazia. Irmãos, eu posso tomar ceia com esse irmão? Ou primeiro eu vou repartir o que está na minha geladeira com ele? Poucos dias atrás, 3 meses atrás, no máximo. Eu sou o presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade. Nós tivemos uma reunião do Conselho numa cidadezinha aqui perto. Terminou a reunião lá, do Conselho. Um pastor me chamou com os olhos vermelhos, ele estava chorando, e nós sentamos assim na plataforma. Ele falou: pastor, eu estou com muita vergonha de dizer o que eu vou falar para o senhor agora, mas eu preciso falar. Eu animei e falei: fala, irmão, por favor, fica à vontade. Ele falou: lá em casa não tenho o que comer. Eu estou passando fome. Ele usou essas palavras: eu e minha família estamos passando fome. Eu falei: meu Deus. Aí, sem dizer quem era, já tinha terminado a reunião, o pessoal estava tomando ali um lanche, alguma coisa. Eu disse de uma situação que havia ali, já fizemos uma oferta, tinha um pastor que tinha um supermercado, já ofereceu uma cesta para ele e tal. Aí eu fui investigar, fui perguntar a respeito do ministério dele. O presidente do ministério dele anda num carro aqui em Goiânia, que custou quase R$200 mil. Eu ando num carro de R$200 mil, mas o meu obreiro está passando fome. Atos de justiça. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam. Irmãos, meu Deus, meu coração se angustia, meu coração chora. Nós precisamos hoje, irmãos, de milhões de reais. Eu estava lendo agora um e-mail do Silvio sobre o trabalho de prevenção da venda de meninas para a escravidão sexual no Nepal.
Nós estamos começamos o ano passado, esse trabalho de prevenção. Estamos indo às vilas, o Silvio, né? Com a equipe dele. Indo às vilas, nas montanhas do Nepal. E lá, dando escola para as meninas, uniforme, calçado. Passando filmes sobre a escravidão sexual nas populações carentes do Nepal. Passando filme dizendo, olha, se você vender sua filha, porque os traficantes mentem, diz que ela vai ter 1000 coisas, que vai ter vestido muito bonito e não sei o quê. E elas vão na ilusão. É mentira. Então, o Silvio está passando filme nas escolas, nas praças, e dando escola. Irmãos, sabe quanto custa? Para fazer um trabalho de prevenção. $8 por mês, por menina. Mas eu ando num carro de 200 mil. E o meu obreiro está passando fome. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades. Hoje não, irmãos. Hoje, para eu provar que eu sou homem de Deus, eu tenho que andar de jatinho, eu tenho que andar de BMW, eu tenho que provar que eu sou homem de Deus, que eu sou apóstolo, eu tenho que construir um templo para 10.000 pessoas. Eu disse aqui na minha igreja, domingo passado, a igreja primitiva construiu o seu primeiro templo 300 anos depois de Pentecoste. A casa de adoração aqui, nós vamos construir o nosso primeiro templo daqui 300 anos. É que nós vamos investir para construir um templo. Irmãos, $8 por mês. Esse trabalho nós só estamos começando, mas o governo do Nepal está tão impressionado com o que o Silvio está fazendo lá. Eles procuraram o Silvio esses dias e disseram, olha, nós queremos ir lá no Brasil conhecer essa organização que está fazendo isso. 15 de fevereiro agora, está vindo um ministro do governo do Nepal, mais 2 altos funcionários, representando 3 ministérios, para conhecer. Porque ninguém faz nada disso por eles. E o que nós estamos fazendo, irmão, não é nada. É apenas uma gota d'água. Não é nada. Mas está impressionando o governo do Nepal. Eles estão vindo aqui. Olha aqui, irmãos. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vendiam suas propriedades. Hoje não, eu tenho que ajuntar. A Universal construiu um templo no Rio de Janeiro que custou 120 milhões de reais. Com muito menos do que isso, irmãos. Nós podemos alcançar cada povo, tribo, língua e nação da terra.
Esse templo daqui uns dias, tempo que nada. Isso não é templo. Isso vai ficar para o anticristo, vai ser depósito de armas para o anticristo usar. Olha aqui, irmãos, essa vestimenta, o linho é finíssimo, resplandecente e puro. Esse linho tem 3 características. Essa aliança aqui é de ouro. Mas é ouro 14. Isso aqui é ouro 14. Ouro puro é ouro 24. O nosso problema é esse, irmãos. Nosso problema é que nos contentamos com ouro 14. Irmãos, tem um preço. Há um lugar. Há um lugar onde tudo já está feito. Há um lugar onde tudo é possível. Mas tem que usar essa roupa aqui, ó. Tem que estar vestido com essa roupa aqui. Nós estamos usando ouro 14, achando que está tudo bem. Tá legal. Atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Há um tempo atrás, irmãos, comprei um carro novo. E fui colocar um alarme no carro, aqui em Goiânia. Eu estava ali vendo o pessoal trabalhar na colocação do alarme. Entrou um rapaz, era uma roupa nobre, mas ele já estava usando aquela roupa há alguns dias, mas não era uma roupa pobre. Ele entrou, ele não me pediu uma esmola, isso já tem alguns anos. Mas ele pediu, digamos assim, R$20 para ele resolver uma situação. Não me lembro o que foi, exatamente. E me disse por quê. Eu disse, olha, eu não tenho. Eu menti para ele. Eu tinha. Ele abaixou a cabeça triste e saiu rápido. 30 segundos depois. Não mais do que isso, irmãos. Eu acordei. Eu falei, meu Deus, eu falei para esse moço não é um mendigo, ele tem um rosto nobre. Eu saí na porta da oficina e não vi ele mais. Olhei, fiquei esperando e não vi ele mais. Atos de justiça. Eu perdi a oportunidade. Atos de justiça. As viúvas lá no Sudão. Irmãos, eu estou falando daquilo que nós estamos vendo lá. Eu estive lá há poucos dias atrás. Lá tem milhares de viúvas. Elas trabalham o dia inteiro batendo pedra com pedra. Chega no final do dia, 3, 4 viúvas fizeram um montinho de pedra, assim, dessa altura, de pedras
quebradas. Elas vendem aquele montinho de pedra por uma ninharia para conseguir um pouquinho de farelo para comer, para não morrer de fome. Atos de justiça. Os órfãos nós estamos trazendo aqui agora, no encontro profético. Vocês vão vê-los. Nunca comeram um chocolate. Nunca sentaram num vaso sanitário. Nunca dormiram num colchão. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestistes. E assim o Senhor fala. Esse reino dos céus não é todo mundo que vai alcançar, não. Está aqui o padrão, irmãos. Tomai posse, porque tive fome e me deste comer. A gente se contenta, irmãos, com padrões inferiores. Cabe-nos, essa geração, estabelecer um princípio. O que Noé fez. Noé foi um pregador da justiça de Deus. Olha aqui, ó. Abra comigo para Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha aqui, irmãos. Noé pregou a justiça de Deus. Cabe a essa geração estabelecer a justiça de Deus em toda a terra, para que venha a grande tribulação. Cabe a essa geração, irmãos, estabelecer por Deus o juízo eterno. O juízo eterno de Deus virá. Nós somos os pregadores da justiça de Deus. E quando eu tenho o dever de ir lá na Somália e contar para os somalis a respeito da justiça de Deus. Quando Jonas foi para Nínive, essa foi a pregação dele, a justiça de Deus. Noé pregou 120 anos. Convertam-se, porque o dilúvio está chegando. Deus vai destruir tudo. Nós somos os pregoeiros finais, a última geração. E nós temos o dever de preparar as nações da terra para o maior juízo que Deus jamais estabeleceu sobre os homens, que é a grande tribulação. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra,
Ele veio com 2 anjos. Jesus veio com 2 anjos. Abraão já morava ali perto. Abraão já morava ali há muitos anos. Abraão, através de Abraão, Deus estabeleceu a sua justiça para que o juízo viesse sobre Sodoma e Gomorra. E se nós não fizermos isso? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós estabelecemos a justiça de Deus através da palavra. Não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. E nós estabelecemos através da prática da justiça. Por isso, irmãos, é tempo, é hora. O governo do Sudão nos chamou, lá em Torit, e disse, olha, vocês são a única organização, ele até usou a palavra internacional, que se lembraram dos nossos órfãos, de cuidar dos nossos órfãos. Se não for, se a nossa veste não for linho, finíssimo, resplandecente e puro, não casa não. Pode até ir para o céu, mas não vai casar com ele não. Quando eu faço, irmão, quando eu vou às nações, eu vou para ali estabelecer a justiça de Deus. Irmãos, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Abra comigo para Êxodo. Êxodo 24. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Sobe a mim e fica lá. Irmãos, esse é o lugar onde eu posso ter esse entendimento do que seja essa vestimenta. E veja o que o Senhor falou para Moisés: sobe e fica lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não é um lugar para eu dar uma passada por lá. Esse é um lugar para ficar. Esse é um lugar para habitar. Fica lá. Olhe no capítulo 25. Ali virei a ti, nesse lugar, de cima do propiciatório.
do meio dos dois querubins, ali virei a ti, e falarei contigo. Está aqui. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar. Irmãos, olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, não vá embora desse intensivo sem entender isso aqui. Faça isso não. Esse é o lugar, irmãos, onde Deus fala, ali falarei contigo. E eu vou falar para você tudo que eu tiver, está aqui, ó. Tudo que eu te ordenar. Eu preciso desse lugar. É nesse lugar, irmão, que se manifesta a glória de Deus. E através da glória de Deus, irmãos. Olha aqui, irmãos. Por que Abraão partiu? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Ele partiu errante. Ele conta isso. Ele partiu com uma caravana, irmãos. Camelos, cavalos, ele partiu com uma caravana. Errante. Por que ele fez isso, irmãos? Olha aqui comigo em Atos 7. Olha aqui por que ele fez isso. Então lhe perguntou o sumo sacerdote para Estevão: porventura isso assim? Verso 2, Atos 7, 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que te mostrarei. Olha aqui, irmãos, por que ele saiu errante? O Deus da glória apareceu para ele. A glória de Deus, irmãos, é a glória de Deus que muda meu comportamento. Por isso, irmãos, eu ando angustiado com essas coisas. Porque há um lugar possível onde, irmãos, os valores são mudados. Há um lugar, irmãos, onde eu posso usufruir da santidade de Jesus. É perante o propiciatório. Então, tem jeito. É possível. Há um lugar, irmãos, onde eu posso usufruir, sabe? Onde eu posso conhecer os segredos de Deus. Há um lugar onde, sabe, o meu carro. Irmãos, eu me lembro quando eu ofertei o meu primeiro carro. Foi difícil. Doeu. Como doeu. Eu estava com um carro naquela época, eu era concessionário da GM. Eu tinha encomendado um carro da GM, especial para mim. Painel digital, sabe? Tudo isso eu vou pensar. O carro estava com no máximo 2.000 quilômetros rodados. E um dia eu fui fazer oferta.
O senhor falou, dá seu carro. Ah, é? Escutei, não. O meu carro, cheirando a zero. O que eu encomendei lá na fábrica é esse mesmo. Dá seu carro. Meu Deus, será que eu estou ouvindo direito? E eu peguei o microfone para fazer a oferta e fiquei calado. Ninguém sabia do meu drama. Fiquei calado ali perante o povo. Irmãos, por azar meu, o tesoureiro estava no primeiro banco. O tesoureiro, como disse, passa a chave. Passa a chave. Eu não sabia da minha dificuldade. Mas, irmãos, os valores foram sendo mudados, irmãos. Acabou. Ó. Existem valores superiores. Existem valores eternos. Sem isso aqui, irmãos, ó. Linho finíssimo, resplandecente e puro. Você não alcança a herança. Não vamos nos contentar com cabrito. Era o sonho do irmão mais velho, o cabrito, sabe? Hoje, irmãos, pastores importantes do Brasil estão segurando tudo na sua mão. Patrimônio, obreiros, dinheiro, o povo, como se fosse propriedade deles. Aí tem um casal que Deus chamou para as nações. Ah, não, esse não pode, porque esse casal, esse é muito importante para mim aqui na igreja. Vocês não podem ir. Irmãos, isso acontece todo dia. Eles seguram. Olha, irmãos. Eu tenho, além do Teco lá em casa, eu tenho mais 2 cachorros lá em casa. E esses cachorros, de vez em quando, eles arrumam um osso. Eles aparecem lá com um osso. Um deles. E eles ficam brigando por causa do osso. E o que trouxe o osso, esconde o osso. E eles brigam feio por causa do osso. Irmão, tem tanto pastor aí brigando por causa do osso. É meu. E segura na mão. Quando eu descobri um versículo na Bíblia, irmãos, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Oh, irmãos! Vamos ficar em pé.